começou, então boa tarde a todos de novo. Agradecer ao Alberto aí pela palestra de hoje, um tema importante também para o pessoal, que tem muita gente usando esse método, tá? Então, a gente vai seguir o esquema, para quem entrou agora, das semanas passadas. O Alberto vai fazer a apresentação direto, mais ou menos meia hora, e depois eu vou fazer as perguntas conforme elas forem aparecendo no chat, tá bom? Alberto, a palavra é sua e obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Muito bom estar com vocês. Hoje eu estou aqui no CEPETRO. Aqui as coisas estão muito boas também. E imagina que em breve, mais ou menos, né? Vamos ver, torcer para voltar. Mas hoje nós vamos falar sobre o uso, né, de método de otimização do IDLHC na seleção da estratégia de produção, que é um ponto crítico, que é um dos pontos principais que a gente tem, que é a questão da otimização, da seleção da estratégia. E aí vamos dar uma ideia do uso do IDLHC, de alguma parametrização, né, de ideias de modelagem, que é uma coisa interessante, mas a abordagem hoje ela é um pouco mais básica. E, se for o caso, a gente entra em assunto mais avançado depois, na hora de discutir, ou então a gente marca um outro webinar para tópicos avançados. Tá? Então, a ideia de hoje é a gente falar um pouco aonde que entra, né, o processo de otimização, com foco nas 2 etapas, né? Aí vamos falar um pouco do método DLHC, de parâmetros que tem e como é que ele funciona. Vamos mostrar os benchmarks, os 2 benchmarks que a gente tem usado como indicador para poder avaliar a performance dos métodos de otimização, no caso, DLHC, e mostrar também alguns resultados. Bom, o closed loop vocês sabem, né, a gente só coloca justamente para vocês, talvez refrescar um pouco, mas para vocês saberem, e a gente vai mexer principalmente nessa parte, que é a parte da previsão. Tá? Então, eu tenho as 2 etapas, e daí, aonde principalmente nas nossas 2 etapas que a gente tem o processo de otimização. Então, temos na parte de ajuste numérico, aliás, deixa eu colocar um apontador aqui, né? Na parte de ajuste numérico, na parte de assimilação de dados, trabalha tudo isso daqui, e no nosso caso hoje é na parte da estratégia de produção, tanto nominal, quanto robusta, quanto G1, G2, G3, inclusive em modelos representativos. Nesse caso, a gente não usa o IDLHC, usa outros métodos de otimização, mas entra uma componente muito forte de otimização aqui. Então, em todas essas etapas, né, das 6 a 12, existe sim um método de otimização por trás. E como que agora eu estou dando uma ideia do IDLHC. Então, o IDLHC pertence a essa família de estimador de distribuição. Certo? Então, isso aqui é um slide útil para vocês. Esse link, ele é bem útil, porque ele dá, em linhas gerais, qual que é a ideia do IDLHC. Que o IDLHC pertence a esse conjunto uma família, conjunto de algoritmos. Tá? Ele é são métodos evolucionários, né, que eles trabalham com técnicas de estimação de distribuição e em vez da operadores genéticos. O que é isso? Esse método, ele surgiu depois do genético, como uma forma de melhorar os pontos fracos do algoritmo genético. E um dos pontos fracos, né, grande, é a questão da dependência entre variáveis. Então, o EDA, ele trabalha muito na questão entre dependências de variáveis. Tá? E aqui já é um tópico um pouco mais avançado, mas que requer a vocês um estudo maior, mas ele consegue, né, especialmente representar a dependência de variáveis usando modelos probabilísticos, né, desde uma simples representação probabilística de vetor até modelos mais complexos, como a rede bayesiana,
de estrutura de árvore, de Markov, inclusive o Célio tem estudado bastante, ou estudou bastante esses pontos. Tá? Ele usa esse modelo probabilístico como um guia, né, na busca de boas soluções. Eu vou entrar em mais detalhe. Então, aqui tem um fluxo básico, que é justamente o que eu tirei da Wiki, né, que aqui você faz uma amostragem, a geração dessa amostragem, tem um critério de parada, aí você tem avalia essa população, seleciona os melhores indivíduos e faz estima as probabilidades, faz uma nova amostragem e veja se atingiu o critério de parada ou não. O IDLHC talvez tenha um workflow um pouquinho diferente, mas a ideia é sempre a mesma. Tá? Então, esse link é útil para vocês terem uma visão mais abrangente da família onde está o IDLHC. Então, e o IDLHC, como eu falei, ele foi criado pelo Célio em 2016, e depois o João, junto com o Célio e o Denis, eles aplicaram o IDLHC em estratégia de produção, que o Célio usava na parte de assimilação de dados. Então, ele gradualmente reduz as incertezas, ele faz uma amostragem em cada iteração, que ele é composto de iterações, né, como está aqui. Em cada iteração, ele faz uma amostragem usando o HLDG. Tá? E, como parâmetros, ele tem dois, que é o número de amostra e o fator de corte. E em cada interação, ele pega ele vê uma porcentagem, né, que é representado pelo fator de corte, dos melhores modelos e recalcula a probabilidade. Então, inicialmente, suponha que eu tenho uma distribuição uniforme, aí, por interação, ele vai alterando a probabilidade. Agora, aqui eu tenho um exemplo, né, que a gente fez, o Luiz Otávio, que me ajudou a fazer a apresentação, né, e ele criou esse exemplo matemático só para vocês conseguirem ver na prática como é que ele funciona. É um exemplo 2D, então não dá para visualizar muita coisa, né, quando o número de variáveis é muito grande. Quando tem duas, tudo bem, mas quando tem um número de variáveis de n-dimensional, eu não consigo visualizar. Mas aqui é para vocês terem um exemplo. Então, a ideia é essa função, chama StBlink, acho, Blinsky, alguma coisa assim, né? E aqui está o ponto de máximo. O ponto de máximo é esse daqui. Certo? Então, eu tenho... Então, esse ponto aqui, essa estrelinha vermelha, corresponde à estrelinha vermelha que está aqui. Então, essa variável, essa aqui, essa daqui, essa daqui. Ok. E aí, disso, aqui em volta, né, ele colocou como é que foi como é que é a distribuição da PDF de cada uma das variáveis, tá? E a ideia é atingir o máximo, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei para rodar. Eu espero que vocês estejam vendo aí. Ó, você está vendo que a distribuição está mudando, né? Está mudando, e ele está atingindo o ponto que eu quero. Tá? Olha lá. Parou de rodar e ele convergiu para o valor muito próximo do valor máximo. Isso, para um modelo 2D, é bem factível. Para um modelo que tem n-dimensional, você não tem nenhuma garantia que ele vai atingir o ótimo. A gente sabe que ele tem bons resultados, que é uma heurística, e a heurística, ela te dá bons resultados em um tempo computacional aceitável. Porém, não existe garantia da otimalidade. Então, e quais são os passos do IDLHC? Então, você faz uma discretização das variáveis com vários níveis, certo? De acordo com uma distribuição. Então, isto é um ponto bem importante. Aqui você está fazendo a sua modelagem do seu problema. Você está definindo as suas variáveis e com os níveis para poder atingir o seu objetivo. E aí você amostra, usando o IDLHC, o HLDG, desculpa,
com a quantidade N de amostras, calcula o valor da função objetivo, certo? Filtra os modelos de acordo, filtra os melhores modelos que você teve, de acordo com esse fator de corte, tá? Aí você ajusta o seu histograma, né, para calcular com a frequência posterior e gera novas amostras e fica nesse ciclo. Tá? Fica nesse ciclo. Tá? Então, aqui é um ponto muito importante, certo? Esse daqui, a quantidade de amostras também, ela é significativa e o seu fator de corte também. E a gente vai falar melhor sobre esses dois itens depois. E, além disso, né, um outro ponto é o seu critério de parada. Né? Avaliar quantas iterações ou quantas simulações, se for o caso, né, quantas avaliações você precisa fazer do seu processo para ele convergir. E a ideia aqui, você pega o melhor valor entre eles. Na verdade, isso aqui é uma coisa bem simplista. Você tem que avaliar um conjunto de valores, que você pode pegar soluções que sejam distintas, porém tenham um valor muito próximo da função objetivo, que é interessante também para a gente trabalhando na área de previsão. Então, ele é assim, essa navegação também que o Luiz Otávio aqui fez, né? Você começa no ponto zero com modelos equiprováveis, né? E aí você faz a sua amostragem, tá? Aí da sua amostragem você pega os melhores e faz a sua nova distribuição, e daí você faz a sua outra nova amostragem, pega os melhores e vem uma outra distribuição, e assim por diante. Tá? Então, ele tem esse ciclo. Okay? Ok, agora que a gente entendeu como é que funciona o DLHC, qual que é a ideia, nós vamos falar da aplicação dele nos benchmarks que a gente fez. Os benchmarks são para seleção de produção, eles são na área para fazer desenvolvimento de campo, tá certo? Nós temos estudos no NICIM 1 e no NICIM 2D. Temos outros exemplos de benchmark que nós vamos trabalhar futuramente. O João já andou trabalhando nesse daqui, tá? Eu sei que o pessoal do Boteca mexe com esse daqui, mas nós vamos criar benchmarks de otimização para eles também. Tá? E o foco principal, né, é para trabalhar no G1, mas nesse momento. Mas a gente vai mexer no G2L e no G3 também. Então, qual que é o problema? Então, em tudo que é projeto, você pode pensar que ele é feito de 3 fases. Aonde eu estou, para onde eu vou e como eu vou. Então, aonde eu estou é a situação inicial. Para onde eu vou é a situação final. E como eu vou é a sua metodologia. Então, nisso que a gente sempre, se vocês tiverem essas 3 fases em mente, reduz bastante o seu problema de entendimento e de foco no que você precisa fazer. Então, aonde a gente está? Que é a solução inicial do NICIM 1D. Nós temos o modelo namorado, certo? Com a estratégia de produção, que é a inicial, que é o que vocês estão vendo aqui, onde estão todos esses poços. Esse poço injetor, que tem essa setinha, talvez vocês não estejam vendo a setinha, mas é o mais cheinho, e o outro mais fininho é o poço produtor, certo? E as bolinhas que tem aqui, os fininhos, são os poços de histórico, os 3 poços de histórico. Então, ele é composto de 19 poços, tá certo? Mais 3, tá? Então já dá 22 poços no total. Esses 19 poços, eles podem andar em JK, como vocês vão ver, certo? E os de histórico só pode ser considerado ou não na solução. E também, como variável, a gente precisa definir as capacidades da plataforma.
a questão de líquido, a questão de produção e tratamento de água e da injeção de água. E a nossa função objetivo é o VPL. Tá? Então, qual foi a modelagem? A modelagem é essa. Então, nós temos o reservatório, aqui são os poços produtores, aqui são os poços injetores, os poços produtores, aonde que eles estão, qual que é o espaço de busca de cada um, certo? Então, se você for olhar aqui, qual é o espaço de busca de cada um, esse daqui pula, porque faz parte da modelagem, assim, eu não quero que ele varie em todos os blocos, porque aumenta muito o meu espaço de busca. Então, eu fiz uma abordagem desse sentido. Tá? Aqui é a mesma coisa. Existe uma abordagem que a gente trabalha, que eu estou assim, com linha sim, linha não, linha sim, linha não. Depois, se for o caso, eu faço um ajuste fino. Aí existem alguns pontos para vocês entenderem na modelagem. Por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui tem esse quadradinho que está fora do reservatório. Ele é aceitável isso por conta que ele é uma componente bem pequena com relação ao todo. Porém, se algum poço cair aqui, ele não é considerado. Já é um adicional, na verdade, né, à modelagem. Que ninguém entra muito nesse detalhe, mas apareceu isso aqui por conta um pouco da dificuldade de fazer um domínio que não englobe isso. Essa dificuldade nós vamos tirar em breve. Em breve a gente vai conseguir entrar com uma modelagem que ela não seja um retângulo. E aqui são as capacidades da plataforma, que eu tenho esses valores de máximo, mínimo e o nível de esterilização, e a quantidade de valores nesse intervalo. Tá? Então, esse domínio, o espaço de busca, é um espaço de busca grande. Ele é da ordem de 10 a 42. Isso daqui dá em torno de 10 a 38, com mais esses valores aqui, dá um 10 a 42, certo? Então, esses métodos do EAD, né, do tipo de LHC, eles trabalham bem com um domínio grande. Ok, então, o que foi feito? A ideia desse benchmark é comparar a performance de alguns métodos. Então, nós comparamos o IDLHC com o PSO, com uma espécie do hipercubulatino, usando com proxy, certo? E com o DEC. Esses três são da CMG, da versão 2016. Essa aqui é importante vocês colocarem a versão, porque nós temos que testar na versão 2020, eles têm mudado um pouco a forma de trabalhar dos métodos, tá? E como eles são todos métodos que eles são estocásticos, quer dizer, eles não dão uma resposta, sempre a mesma resposta, eles não são métodos determinísticos, que na hora que você aperta o botão, ele converge sempre o mesmo valor. O estocástico, cada hora ele converge para um valor. Certo? Obviamente, esse valor que a gente imagina que seja próximo, mas cada hora ele converge para um valor. E o próximo, na verdade, é próximo da melhor solução, né? E eles foram executados 5 vezes cada um. Tá? Então, seria 5, 10, 15, 20, né, processos de otimização. E nisso, como resultado, nós obtivemos que, eu já comentei aqui, que o IDLHC foi o melhor, certo? Ele apresentou menor variabilidade e a média mais alta, dentre os 5 valores. Então, aqui estamos vendo, aqui tem o NPV, certo? Que é o VPL, e eu tenho o DEC, o PSO, o hipercubulatino e o DLHC. Então, aqui está o resultado de cada um. Então, estão vendo aqui que ele deu um VPL mais alto,
certo? Com menor variabilidade e a média. Você pode imaginar, a média, na verdade, acho que não dá para ver direito, mas pode imaginar que está mais ou menos no meio, a mediana, né? Mais ou menos no meio aqui, certo? E ele foi relativamente bem aos outros. Com relação ao PSO, ele foi melhor devido à menor variabilidade, porém, esse ponto aqui é um ponto interessante. O PSO, em uma das de otimização, ele achou um valor maior. A gente foi analisar e vimos que é a questão da plataforma. Tá? Porém, o do PSO, a média deu isso daqui. E como a gente nunca sabe, quando a gente aperta o botão para otimizar, a gente nunca sabe qual valor que vai dar. Então, ele vai dar num desse range, e a gente imaginando que ele, na média, vai chegar nesse, e o menor valor que a gente imagina vai ser esse ou próximo dele. Tá? Então, se eu imaginar apertar o botão e, na dúvida, né, qual valor vai dar? Imagina-se que ele vai dar, no mínimo, esse. Então, para esse caso, o IDLHC é melhor, porque no mínimo ele está dando esse valor. Obviamente, foi por 5 processos. Se eu fizer 10, eu vou ter um range um pouco maior, mas eu imagino que esses 5 já consiga ter uma boa representação. Se é paper, quando a gente está escrevendo, para a revista de petróleo, 5 é bem aceitável. Se é para a revista de computação, 5 não é aceitável, tem que ser pelo menos 10. E aqui temos outros indicadores, que não são objetivos, mas são os outros indicadores de como é que ficou a distribuição do acumulado de óleo, água, injeção de água do campo. Então, por aqui vocês podem ver que o IDLHC produziu mais óleo, né? E ele produziu menos água, porém ele acabou tendo uma injeção de água que foi maior. A média dele está aqui e o do PSO está aqui, os outros estão aqui. Mas, no geral, ele foi melhor e vocês verem, comparativamente com os outros, é um método bom. Tá? Ok. Mudando de página, Unisim 2D. Então, benchmark do Unisim 2D. Seleção da estratégia de produção. Agora, a abordagem é diferente. Isso é interessante, porque antes nós tínhamos uma abordagem, já tem um número definido de poços, e a gente movimentava eles. Essa outra abordagem eu desconheço o número de poços. É uma abordagem inicial que ela vem se mostrando interessante. E eu quero conseguir saber o número de poços e a posição que eles vão ficar, porque nós usamos um espaço de busca que tem 65 posições candidatas de produtores e 62 posições candidatas de injetor. Tá? Então, o azul é o produtor e o vermelho... Desculpa, o vermelho é o produtor e o azul é o injetor. E daí eles estão distribuídos. Essa distribuição foi uniforme, 5-spot, mas a gente pode mudar essa distribuição. E essa distribuição depois ela foi feita um certo ajuste para eliminar os poços que eles estão na fronteira. Eliminar não, nós caminhamos ele um pouco para dentro, certo? E nós vamos trabalhar com o poço injetor com injeção de água. E a mesma coisa, nós vamos ver o VPL, o NPV, só que nesse benchmark nós abrimos os poços todos ao mesmo tempo. Depois ele é uma fase 1, depois a fase 2 requer um ajuste de cronograma. Tá? E o critério de parada é até 3.000 avaliações. O porquê que esse 3.000 avaliações? Porque a gente tem interesse em fazer a avaliação do IDLHC, da parametrização deles, como vocês vão ver para frente. Então, essa abordagem, ela é interessante, como eu desconheço, porque ela te ajuda a definir um número de poços, tanto produtor quanto injetor, né? E a posição também, porque eles não é uma quantidade no mesmo local, ela está distribuída. Então, na hora que eu falar que eu tenho 10 poços produtores, os 10 eles estão distribuídos. Então, eu já também tenho uma posição.
como eu comentei, né, a ideia desse benchmark que a gente trabalhou foi definir os parâmetros recomendados da IDHC, tanto do número de amostras como o fator de corte, tá? E baseado no VPL. E nós fizemos todas essa parametrização, 50-20, 50-10, 100-20, fizemos tudo isso aqui e rodamos 5 vezes. Tá? Então, por aqui, você vai ver que fiz 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. Aqui tem 60 processos de otimização. Tá? E se você for pensar que cada um levou mais de semana, vocês vão ver o tempo que levou para conseguir tudo isso. Né? Mas foi um ganho que a gente tem, que agora a gente consegue ter uma visão melhor do IDLHC no processo de otimização. Tá? E aqui temos a questão que seria da variação do VPL por iteração para toda a parametrização que eu mostrei antes. E com a média, essa aqui na verdade é o valor médio. Então, aqui eu tenho as curvas de VPL por iteração com a média. Eu não coloquei para 5 de todas, porque senão ia ficar muito colorido e não conseguia ver nada. Então, e daqui a gente tem coisas interessantes, né? A gente vê que essa curva, a mais externa, é a de 25-20, ela tem uma convergência bem mais rápida, mas depois ela para. Ela não vai mais. Então, não seria um bom método. Por outro lado, eu tenho uma aqui, que é um pouco complexo de ver, mas essa que está vindo aqui, ó, certo? Ela está vindo por dentro aqui assim, e ela pega por fora, vai indo, e aqui para 2.000 ela é pior. Porém, para 3, agora eu mudei, tá? Eu estou com 2.000, agora estou com 3.000. Para 3.000, você vai ver que ela continua subindo e vai bem. Então, aqui eu tenho para as 3.000 avaliações, como é que ficou o método para todo esse conjunto de parametrização. Tá? Então, daí você vê que essa 25-10 é a pior, a 25-20 ela não é pior porque ela chegou lá e independente da parametrização, todas elas convergiram para um valor de VPL bom, porém tem as melhores. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe porque depois vocês podem observar e a gente pode discutir mais para frente. Tá? E aqui é um resumo de todas as curvas, mas pegando agora em pontos estratégicos, com 500, 1.000, 1.500, 2.500 e 3.000. Tá aqui o box plot com 500, de todos eles com 1.000, então a gente está conseguindo ver como é que ele está evoluindo. Né? Aí você está vendo que esse daqui acaba sendo com 2.000, acaba sendo melhor, tá? Mesmo com 3.000. E tem outros, olha lá, com 25 amostras não é uma boa. Então, disso tudo, o que nós temos? Nós chegamos à conclusão que, para esse benchmark que a gente usou, tanto para o NIS 1 quanto para o NIS 2, a melhor parametrização foi com 100 amostras, com fator de corte 20, e ela converge em cerca de 2.000 simulações. E a gente vai mexer no G2L. Tá? Só para finalizar, né, então, o porquê o IDLHC ele mostrou bons resultados, tanto em simulação de dados quanto em estratégia de produção. Ele é rápido quando comparado com o genético, ele requer menos simulações. Ele mostrou a vantagem porque ele é simples de usar. Obviamente, você tem que saber fazer a sua modelagem correta. Ele vai gradualmente reduzindo o espaço de busca, e daí você consegue fazer algumas avaliações intermediárias, entender, né? Ele é bom, dá para usar tanto para o G1, G2, G3, certo? Ele é um método de otimização que ele é
ele está entre uns bons métodos, né, usando em seleção na estratégia na indústria de petróleo. E por último, ele é feito em casa, que a gente desenvolveu, então a gente consegue fazer melhorias nele. Tá? Referências. Ok, pessoal, eu terminei. Obrigado, Alberto. Já tem algumas perguntas e alguns elogios da apresentação também aqui no chat. Eu tinha falado que ia te fazer uma pergunta, mas eu vou transformar essa minha pergunta só num comentário, porque eu queria te fazer outra que eu acho que é mais importante. A pergunta que eu falei para o Alberto que ia fazer é mais um alerta para quem está assistindo, que o EDLHC tem se mostrado um bom método, né, mas cuidado, né, que para alguns problemas esse tipo de método não é recomendável. Por exemplo, um problema bem simples, que o método de derivadas consegue chegar na solução bem rápido, com poucas variáveis e tal. Eu vejo que às vezes tem pessoas usando esse método, faz 2.000 simulações para algo que eu poderia resolver o problema com 50, né? Eu tinha pedido para o Alberto para comentar um pouco disso, mas daí se sobrar tempo a gente discute isso, senão é mais um alerta, depois, caso vocês tenham isso, vocês podem falar com ele depois, tá? Mas, Alberto, o que eu queria perguntar inicialmente é só isso, assim, pode voltar quando você definiu lá o IDLHC, lá no fim. O que eu queria te perguntar um pouco é, a mudança da probabilidade dos níveis é função de uma função objetivo, certo? Exatamente. Mas hoje a gente não tem condições de fazer para cada variável uma função objetivo diferente, né? Ou tem? Você fala... Eu vou fazer um exemplo bem simples, até baseado nesse seu gráfico. Vamos supor que 1 e 2 sejam duas variáveis, né, de posição de poço. Aí. E eu estou avaliando a posição dos poços com base na minha função objetiva, que é o VPL. Mas se eu quiser incluir também, além do VPL do campo, o IPP do poço, por exemplo, eu não consigo fazer hoje isso, né? Não. Aí tem duas coisas. Uma coisa, você não está falando em multi-objetivo. Você está falando em avaliar os indicadores de poço. Dá um pouquinho, avançar um pouquinho, que eu queria mostrar os pontos aí, por exemplo. Aí, mais um. Aí, vamos supor, você pegou esses pontos aqui baseados no seu melhor VPL, certo? Mas para atualizar a probabilidade das variáveis 1 e 2, por exemplo, se 1 e 2 é a posição de poço, né? Eu poderia, além do VPL, usar outras variáveis, como se o poço teve um bom IEPP, se teve um bom IEPP ruim, essas coisas, mas isso hoje não é possível. Hoje ainda não é. Esse é um ponto da modelagem, inclusive, quando o Célio, quando ele usa com a simulação de dados, ele tem essa matriz de correlação, né, e ele consegue fazer isso porque ele pega para cada variável nível, ele tem os diversos NQDS, né, e ele consegue. Com o previsão, a gente ainda não chegou num racional. Eu quase consegui visualizar isso essa semana falando com o Luiz Otávio, mas eu ainda preciso de mais um detalhe. Mas mesmo assim, a resposta continua sendo não consegue, porque tem que melhorar, depois tem que programar o método para conseguir avaliar isso. Tá bom. Era mais essa dúvida mesmo que eu tinha, mas depois a gente conversa um pouco mais, porque eu acho que essa é uma parte importante. Mas vamos lá para as perguntas, então. O Gelton está perguntando aqui se o IDLHC tem que selecionar um espaço de busca retangular, porque ele fala que isso às vezes é um problema. Isso, então. Esse é próximo do limite do reservatório, mas que bom que vocês estão pensando formas. Então, é isso que eu comentei aqui, certo? Vamos ver. Esse problema eu tenho, Gelto, desde 2013, 2014, mexendo com isso daí. E é como eu falei, se você... Ó, tá vendo? Ele cai fora. Eu fiz um espaço retangular, ele caiu fora, certo? Aí, se essa quantidade é pequena em relação a essa, você ignora, tá certo? Nós estamos trabalhando na Tardes para desenvolver
existem duas abordagens. A primeira é implementar a questão de hard constraint e soft constraint. O que é isso, né? Na hora que, por exemplo, são restrições, né? E tem a hard e a soft. A soft, eu posso pensar se as minhas variáveis, né, aparecer um conjunto de variáveis que é indesejado, eu vou e penalizo a função objetivo. Por exemplo, eu tenho com o i variando de 1 a 5, o j variando de 1 a 5, mas eu só quero que tenha soluções quando o i e j é menor, i mais j é menor do que 6. Tá certo? Então, por exemplo, se o i cai 5 e o j cai 2, já não aceita, que pode pensar uma coisa nisso. Aí, existe o hard e o soft constraint nesse caso. O hard constraint, ele não iria deixar simular, certo? Não iria deixar a função objetivo ter esse valor. Pode ser um problema quando eu faço uma restrição muito grande e, por exemplo, numa amostragem de 100, 70 caíram fora das minhas restrições. Eu só tenho 30, e aí eu tenho uma quantidade pequena para fazer a atualização da PDF. Esse é um problema, certo? Então, por isso que vai ter que tomar cuidado de como é que você usa o hard constraint. O soft constraint, eu simplesmente vou e penalizo. Se ela cair fora, eu pego assim, divide o VPL por 2. Então, naturalmente, ele não vai ser a melhor solução. Porém, ele vai ser simulado, no caso, se for simulação. Tá? Então, para isso daí, nós estamos implementando. Uma outra coisa que está implementando rápido, que vai ficar pronto agora esse mês, não é mais um domínio retangular. O domínio pode ser um zigue-zague, certo? Só que para isso existem também considerações. Ele não pode ser um zigue-zague que ele tenha muitos valores por a questão de ia ser um vetorzão com muitos valores. Isso aí ia implicar em sorteios maiores do IDLHC. Mas, sim, esse daqui nós vamos trabalhar com ele em breve. E é um ponto crítico, né? Já estamos com ele há anos para poder pensar nisso. Obviamente, nós não debruçamos nele faz tanto tempo assim. A questão é que eu falei que há anos, porque a gente já identificou isso há muito tempo, só que, devido a outras prioridades, a gente trabalhou nas outras coisas primeiro. Tá? Aqui também tem. Alberto, acho que podia ter aí, porque tem várias perguntas aqui, só você resumir. Não, ok, era isso que eu queria falar. Beleza, o João está levantando a mão, não sei se ele quer comentar isso que ele falou, ou se ele quer fazer a pergunta, porque a próxima é dele. Oi, professor Denis, eu só queria comentar esse uso do soft constraint que eu usei numa aplicação nossa, e é uma questão um tanto complicada, porque você precisa definir qual é essa penalização na função. E mesmo se o valor não for adequado, você pode cair no mesmo problema no hard constraint, quer dizer, você ignora aquele ponto que poderia ser próximo do valor do ótimo que a gente estaria achando. É só esse comentário que eu queria fazer. Eu tive bastante problema com isso daí, depende assim, da minha modelagem, usando o CMOS, porque o CMOS ele permite isso, né? Eu tive problema com isso daí, por isso falando, vai ter que usar, se não adianta pegar a ferramenta e apertar botão e ver o que dá. Não, você tem que realmente trabalhar fortemente na modelagem, no entendimento do seu problema, para conseguir funcionar. Beleza. João, aproveitando que a próxima pergunta é sua, já que você está com o microfone, aí pode fazer. Alberto, essa questão, voltando um pouquinho, que seria, aquela que você comentou, a terceira opção, eu entendo como se fosse uma transformação de coordenadas. No caso, imaginando que eu tenho esse espaço de busca, em vez de ser x, y e k, você vai transformar num vetorzão. Uhum. Você chegou a fazer comparação entre
essa abordagem, por exemplo, pegando esse espaço de busca que você fez aqui, transformando no vetorzão e comparando com os resultados que você obteve, e se sim, o que você obteve em relação a isso? Tá, Como não, é que como é que foi o algoritmo? não, eu ainda, então, o que eu falei para você na verdade, é uma coisa que vai sair nas próximas semanas, e a gente vai trabalhar para avaliar. Dependendo do problema, dependendo da sua modelagem do problema, ele vai funcionar, dependendo, ele vai, talvez, ficar estranho. Mas eu acho que na maioria dos casos deve funcionar sim. Porém, tem que avaliar. E foi como o Denis falou, né? Não não existe um método único para resolver todos os problemas. A gente vai ter que pensar, às vezes, trocar de método. Porque se existisse um método único que resolveria tudo, esse método já estava aí. Né? A gente não precisaria pensar em tantos outros. Por exemplo, na tarde a gente tem uns 8 métodos de otimização inseridos lá. A gente precisa fazer algumas avaliações, testes e entender melhor em que domínio que se aplica. Tem tanto método de busca global quanto local, né? Um detalhe, desculpa interromper assim, as perguntas, mas Tardes e Mero, certo? Mero tem o foco de engenharia de reservatório, certo? É trabalhar em todas as questões da engenharia de reservatório. A Tardes tem o foco na parte de otimização, machine learning e deep learning. Tá? Então, não é que uma substitui a outra, uma é complementar a outra. E o que nós estamos evoluindo em termos de otimização é a Tardes, que ela ainda está em ambiente de desenvolvimento ainda, mas alguns já estão usando. Inclusive, o pessoal de Limeira está usando e está desenvolvendo métodos em cima dela também, junto com o professor Coelho. Ok, qual é a próxima? A próxima é do Célio, eu acho que você já respondeu, mas ele também deu parabéns pela apresentação e perguntou se alguém já usou matriz de correlação na otimização de estratégia, que para ajuste é bem útil. Então, justamente essa é a pergunta que você fez, Denis, que é o que eu estou imaginando de como usar isso. Eu sei que já usaram com outras ferramentas, certo? Nós não usamos ainda, pelo menos que eu lembre, que eu tenha visto no MISIN, nós não usamos ainda. Eu sei que o algoritmo, o CMAES, que também é dessa família, né, do EAD, ele utiliza essa matriz de correlação. Nós implementamos ele, eu preciso testar ainda, provavelmente semana que vem ou a próxima eu vou começar a testar, só que ele é praticamente tudo automático, né? Então, eu não acredito que ele vai dar uma boa resposta por ele ter a parametrização ser toda automática. A parametrização é um ponto importante na hora de você modelar para fazer o seu método convergir mais rápido e para o lugar que você queira. Tá, a minha sugestão, na verdade, é um pouco mais simples, mas depois a gente conversa com isso, que acho que o foco não é esse agora. Eu vou para a pergunta da Sharon. Sr. Denis, só responder para o Célio. Eu testei um caso e a correlação é muito baixa. Não, mas João, você testou com IEP? IEP, IEPP, IEPI? Não, foi só VPL. Então, mas é isso que eu quero dizer. Eu quero testar isso daí com uma função só com VPL, o Jotá me falou que você testou e foi baixo mesmo. Mas estou pensando com IEP ou IEPI, o que o Denis estava comentando aí dos postos. Ok. A Sharon está perguntando aqui no slide 23, se eu puder ir, qual o espaçamento usado entre os postos da distribuição FireSpot e qual a distância dos postos em relação às bordas do modelo? Então, existe uma questão que é bem interessante, essa perguntou com relação, vou responder a segunda antes da primeira. A primeira aqui, ó. A primeira eu usei, inicialmente, são 6, dá para contar aqui, tem 6, certo? Porém, nós fizemos um outro distribuição disso aqui para o professor João Bertini pela metade. Então, é um adensamento muito maior. Inclusive, a gente quer testar
no método de minimização como é que vai ficar a resposta nesse adensamento. Tá? Esse adensamento aqui é o inicial que nós pensamos, e depois dele vem o refinamento. A partir do momento que você definiu aonde é que estão os seus poços, você faz um refinamento em volta dele. Tá? Esse método foi pensado para isso, para ser feito em fases, ser um método assistido, não automático para tentar resolver o problema, porque eu acho que não vai dar direto. E aí, a segunda questão é a borda. Nós deixamos pelo menos um bloco de distância, né, da borda. Isso foi uma informação que um pessoal da Petrobras me passou uma vez, que é pelo menos 100 metros de erro. Porém, essa é uma questão que tem que conversar com um geólogo, coisa assim, para a gente ter uma outra definição mais clara. Que, na verdade, não é só em relação à borda, deveria ser em relação a todas essas falhas também. Né? Porque as falhas, a gente nunca sabe exatamente onde é que está. Então, o pessoal, quando vai perfurar, ele não vai perfurar. Se você mandar ele perfurar na borda, ele não vai perfurar, porque ele é uma coisa incerta. O que eles me falaram é que tem uma distância de 100 metros. Mas isto é um refinamento que a gente pode deixar para um segundo momento. Tipo, na etapa 11, a gente faz esse ajuste melhor, né, de posição, de lugares que estão válidos ou não. Porém, essa pergunta me leva a uma outra, que eu gostaria de fazer um outro comentário, né, que é super importante. Né? Assim, nós temos várias pessoas que estão mexendo com método de minimização, implementando coisa nova, principalmente o pessoal do professor Coelho, a gente mesmo está mexendo com isso daí. Ok. Só que o espaço de busca inicial, ele é muito importante, certo? Ele é o mais importante. Então, a gente tem que ter, as pessoas têm que se conscientizar disso. Vamos trabalhar mais fortemente na definição do seu espaço de busca. Aqui, nós colocamos um totalmente distribuído, né, para poder fazer uma avaliação que eu não sabia. E eu também não queria colocar um viés no problema. Porém, depois de todas essas otimizações, nós estamos vendo que os postos injetores têm ficado mais na periferia e os produtores mais no centro. E o centro é o mais alto, a periferia é mais baixa. Certo? O próprio Unicim 3 é assim também. Então, vocês têm que entrar muito com a física, né, com o conhecimento de engenharia de petróleo, para definir um espaço de busca mais coerente. E aí, você definindo, ele com certeza ele vai reduzir, né, e aí você vai conseguir ter resultados mais rápidos. Tá? A questão de mapa de qualidade é uma questão que ainda tem que se aprofundar muito nela ainda. Ela não está totalmente definida. A gente precisa melhorar isso. Então, não só mapa de qualidade, né? Todas essas coisas. Tá? Só lembrando que a palestra de hoje é mais do método em si, Sharon, mas a gente está planejando fazer, nas próximas semanas aí, algumas apresentações também sobre isso que o Alberto está falando, sobre parametrização do G1, parametrização do G2, G2L, essas coisas todas a gente vai tratar nos próximos seminários. Hoje o foco é mais o método em si, mas como o Alberto disse, não adianta usar um método bom com parametrização ruim, porque aí não vai dar certo. Né? O Vinícius está perguntando aqui, Alberto, que em relação ao critério de parada, você tem alguma recomendação? Tenho. Por aqui, né, a gente pode ver que para esse problema, né, ele tá convergindo mais ou menos com 2.000. Eu vou mostrar um outro slide, que aí a gente tem tempo, não, né? Eu acho que não, tá? Faltam 5 minutos só, e tem mais algumas perguntas ainda. Tem quantas perguntas? Tem mais 4 ou 5 perguntas ainda. Tá. Então, o critério de parada, eu ficaria em torno de 2.000, e também pode-se colocar com uma variação pequena da função objetivo. Porque muitas vezes não adianta, né, aqui, ó, esse problema, né? Tá vendo que o melhor já atingiu, quando chegou 2.000, praticamente não mudou nada, certo? E aí, com a quantidade de
de incerteza que você tem no seu problema, né? Será que você precisa do valor? Aqui eu atingi o valor 3,11, aqui 3,17. Será que eu preciso ter essa diferença? Será que é útil para mim num processo sob incerteza? Eu acho que é para se pensar, tá? Eu ficaria em torno de 2.000 para menos para esse problema, porque não para aqui, né? Esse problema não para aqui. Pensando na engenharia de petróleo, ele vai continuar ainda. Eu tenho que fazer essa otimização, depois tem que continuar a outra, fazer alguns ajustes. Tá? Então, eu ficaria em torno de 2.000 para menos. Eu só queria acrescentar um item para o que o Alberto falou, que, assim, a gente tem que levar em conta que a gente está na universidade e a gente, às vezes, tem que provar alguns processos. Então, o Alberto só conseguiu afirmar isso porque ele fez 3.000. Então, tem uma certa diferença entre quando a gente resolve o problema. Se eu estivesse na indústria resolvendo esse caso que ele está mostrando aí, eu poderia resolver com isso que ele fez. Então, a gente precisa ter esse discernimento entre resolver o problema, e aí eu concordo com ele, tem a variabilidade das coisas, e por isso que eu tenho insistido muito em a gente testar no referência, porque às vezes esse detalhe que ele mostrou aí de 1, 2, 3% que está fazendo, é menor do que a distância entre o modelo e a referência, muito menor. Então, não faz muito sentido fazer 10.000 simulações para ter 1% a mais, sendo que tem um erro muito maior que isso, né? Então, é importante considerar. Mas, às vezes, para efeito científico, a gente precisa rodar mais, como o Alberto fez aí, para poder conseguir mostrar isso, né? Então, cuidado só com esse ponto aí. A Sharon tem mais uma pergunta, ele pediu para elaborar um pouco mais na referência ao sample count. Como é que ele falhou? Não entendi. Ela pediu para elaborar um pouco mais, eu acho que é um parâmetro do método aqui, é o sample count. Ou, Sharon, se quiser explicar. O método ele tem dois, ele tem o número de amostras, né, eu acho que é o número de amostras que ela se refere, mas se não for isso, Sharon... Oi, Alberto. Oi, professor. Com referência ao número de sorteios, Alberto. Isso, então, o que eu estou sugerindo, o número de sorteio é 100, né? Por iteração, você coloca o número de sorteio 100 e coloca o seu threshold, lá, o fator de corte de 20. Quer dizer, para cada 100 amostras por iteração, ele vai avaliar as 20 melhores, desculpa. É isso que você perguntou? Certo, sim, eu acho que na apresentação que o professor comentou, que talvez vamos ter mais para frente, com referência à parametrização, talvez eu possa tirar mais dúvidas, mas isso, por enquanto, já resolveu. Obrigada. Porque, só rapidinho aqui, ó, eu testei com todos esses valores, né, com 150, 20, 150, 10, 130, 120 e assim por diante. Eu testei com todos esses daqui e a melhor parametrização que eu cheguei foi com a de 120. Tanto é que depois eu fiz 10, né? Não fiz só 5, fiz 10 para a gente ter uma informação melhor. Tá? Entendi. Então, eu sugiro você usar, obviamente, depende um pouco do seu problema, mas se não sabe, eu sugiro usar com 100, 20. Obviamente, vai depender também do que o Denis falou, que depende do seu espaço de busca, se ele é reduzido, né, eu tenho que trabalhar talvez um pouco melhor que isso. E a outro ponto eu sei que tem gente que a variável tem mais de 100 níveis. E, hoje em dia, o IDLHC do Mero, ele precisa que você tenha o número de sorteios igual ou maior ao maior número de níveis de uma variável. Então, se a sua variável tem 150 níveis, você tem que fazer com 150 sorteios. Mas isso eu falei até com o Denis, isso aí nós vamos mudar. Tá? O Gelton tem mais uma pergunta aqui. Eu talvez até deixar, Gelton, essa pergunta para a gente conversar depois, quando a gente falar de parametrização,
Ele pergunta aí se é melhor fazer o G1 primeiro e o G2 depois, ou os dois ao mesmo tempo. Isso não é muito do método em si, né? Isso daí é mais de como eu vou fazer, é do método global, mas não do IPHC em si, né? Então, sim, tranquilo. Então, isso aí da modelo, posso falar um minuto, menos de 30 segundos. Nós não fizemos das duas só, nós fizemos um G1 e depois o G2. E fizemos o G1 e G2. Nós chegamos mais ou menos nos mesmos valores. Porém, quando nós fizemos uma vez só. Aí que muda, né? Quando você faz uma vez só, num resultado pode ter sido uma coisa, depois no outro vai ser outra. Aí teria que fazer uma avaliação melhor. Mas dependendo do processo, da quantidade de variáveis, quantidade de valores, dá para fazer os dois juntos, sim. O problema é que a gente fez questão hierárquica por conta de não explodir o seu espaço de busca. E aí se dificultar muito o método para convergir para uma resposta boa. E só complementando, a gente tem uma vantagem em relação a outros lugares aí, que a gente está testando problemas parecidos, né? Muitas pessoas testando problemas parecidos. Então, antes de sair fazendo, né, é bom ler o que os outros fizeram, identificar qual foi a melhor parametrização, essas coisas, a melhor configuração, porque isso vai adiantar bastante, não sair rodando sem saber, né? Mas exatamente, assim, eu por e-mail eu não mordo, então manda e-mail, me pergunta, isso aqui a gente responde, é bem melhor do que tentar a SEGA ficar fazendo coisa errada e eu ficar vendo o cluster lá lotado de simulação e depois eu vou ver que é tudo lixo e ficar estressado. Então, pergunta que a gente ajuda vocês. Slide 22, Alberto, enquanto você coloca, eu já vou fazendo a pergunta do Arthur. Ele pergunta quais foram feitos, os experimentos do NICIM 1D foram feitos com os melhores valores encontrados de N e F no NICIM 2D? Não, né? Desculpa, não entendi a pergunta. Ele quer saber se os valores de NF que você usou para testar o NICIM 1D foram os que você encontrou de melhor no NICIM 2D. Não. E qual foi o critério de parada que você usou aí? O critério de parada, o do NICIM 1D, esse aqui depende de cada um desses métodos. Ele já tem internamente a eles, mas a gente sempre coloca 2.000, pelo menos. Isso daí é como o Denis falou. A gente está colocando 2.000 porque a gente não tem muita certeza. Então, a gente deixa ele rodar mais. E o critério de parada também, a gente, como está implementado, a gente consegue... Eu coloco para critério de parada com 1.500. Beleza. Depois eu analiso a solução. Se eu não estou confortável com ela, eu deixo ele rodando um pouco mais. Certo? Você não precisa colocar ela 3.000 e depois pegar, com 1.500 já me adiantou. Não, faz ao contrário. Faz ela com 1.000, 1.500, e se não tiver bom ainda, você faz um resume e continua o método mais um pouco. É isso que eu sugiro, geralmente, para as pessoas fazerem. Nós chegamos à conclusão que, pelos testes, tudo, que em torno de 2.000 era o recomendado para esse tipo de problema. Tá? E inicialmente, com o NICIM 1D, nós vimos que estava usando 130. E depois, com alguns testes, nós verificamos que o 120 era melhor. E isso, junto com isso daí e com outras coisas que o Denis falou, tudo, nós decidimos fazer uma avaliação mais extensiva da parametrização. É por isso que nós chegamos em toda essa análise aqui e nessas curvas, nesses valores. Que agora a gente tem uma garantia bem melhor, de como é que trabalha com eles. Está vendo que aqui eu estou mostrando o 120 está sendo melhor para esse problema, tanto para o NICIM 1 quanto para o NICIM 2, para G1. Tá? E para G2, nós já usaram com 120 e ele também foi bem. Obrigado, Alberto. Vocês podem voltar no slide anterior, só para o João e o Célio estão comentando uma coisa aqui, que eu ia até comentar, foi mais ou menos o que você falou, mas só para complementar, que isso acho que hoje a gente não vai esgotar o assunto, mas que o João está lembrando e o Célio está confirmando aqui, que logicamente esse número de amostras que a gente tem que fazer, que acho que foi a Sharon que perguntou, né, está relacionado com o número de variáveis que eu tenho, né? Se eu tiver muitas variáveis,
ter mais amostras, se fizer pouco. Eu acho que isso fica claro no seu gráfico verde aí, né, Alberto? Se eu fizer poucas amostras, ele vai convergir para uma coisa inferior, porque você vai eliminar níveis que poderiam ser bons antes do tempo. Exatamente, ele converge muito rápido. Porém, não é... Eu achei que fosse isso daí, Denis, também, mas não é 100% nisso. Porque eu comentei uma coisa aqui, só que não foi bem claro, né? Por conta do tempo. Está vendo esse verde, que é o primeiro? Se eu colocar... Eu omiti daqui, ó, na verdade, não tem aqui, mas eu fiz com 25,5, certo? Com 25,5, ele veio aqui assim, ó, e já virou aqui. Ele veio o mais rápido de todos, e é isso que você falou. Ele convergiu super rápido e parou, né? Com 25,10, ele parou nesse nível, que é o nível menor que eu considero, né, do lower bound de 50 a 20. Porque 50 a 20 ele também dá um bom resultado. Mas o que acontece? Quando eu uso 25,20, né, é engraçado, porque aqui eu estou pegando a maioria delas, tá? Isso aqui não é por cento, isso aqui é a quantidade absoluta. Então, de 25 amostras, eu pego as 20 melhores, certo? Esse azul claro aqui, ó. Tá vendo? E aonde que ele vai? Eu sei disso porque eu fiquei intrigado e fui olhar, né? Olha só, não dá para ver direito, mas ele está aqui, ó. Então, ele demora muito mais para chegar, mas ele chegou, certo? A mesma coisa com 150-20, ele demora muito mais para chegar, mas eles estão chegando próximos, né? Chegando próximo. Por aqui, dá para ver, ó. Você está vendo? Ó, 25-20 e o 100-20. Né? Só que esse aqui requer muito mais simulação do que esse. Isso é uma coisa que acho que dá para estender um seminário. É como a gente já passou do horário, mas eu entendi o que você está falando, e é importante as pessoas entenderem esse ponto aí antes de sair. Dá mesmo, porque eu omiti 2 slides, que é para tópico avançado, para poder ter bastante discussão em cima disso mesmo. Tá bom. Eu acho que é a mesma pergunta que o Henderson está falando também, que é sobre o número de simulações versus o final da função objetivo. Tudo isso, logicamente, a gente quer, né, que vá o mais rápido possível para uma função objetivo mais alta possível. Mas a gente tem que realmente tomar cuidado com a configuração, né? Embora, aí no seu exemplo, todos estejam convergindo bem até, né? Com um grande número de simulações, todos vão bem, né? Se eu tiver uma limitação. Mas bom, ficou apenas um aperitivo aí, porque dá para falar bastante sobre isso, né? Porque agora a gente já deu horário. Agradeço, então, a palestra do Alberto aí. Alguns falaram que perguntariam mais aqui, mas, assim, se tiverem dúvidas, podem mandar e-mail para o Alberto, ou se tiverem qualquer coisa, né? Então, a gente vai resolver. Uma ideia, talvez pudesse ter um webinar onde as pessoas mandariam antes, né, 2 slides só, por favor, não manda mais, 2 slides, assim, a situação inicial, a situação final, um slide, e a metodologia no outro. Certo? E daí a gente selecionaria, né, porque vão ter coisas que são próximos, selecionaria alguns que são distintos, usa o RMFinder para selecionar um subconjunto representativo, e a gente poderia debater sobre eles no webinar. Né? Ia ser interessante, porque esses problemas práticos que a pessoa está usando, como é que está usando, né, modelagem, ia ser interessante. Se vocês quiserem, dá para fazer isso também. Beleza, eu vou parar a gravação aqui, tem mais algumas perguntas, João está com a mão levantada, mas eu vou parar aqui, e aí, se puder, a gente fica um pouquinho mais, espera só um minutinho.